Aí, então, Giovanni Folli, sócio gerente então da Foco Energia, acabou de falar sobre Finame e energia solar, com abordagem geral de linhas de crédito para módulos nacionais. Vou trazer o Rômulo, então, para a gente bater um papo um pouquinho com o Giovanni. Olá, Rômulo Giovanni. acompanhou aí a palestra do Giovanni, o que, que dá para a Estamos gente aqui falar? assistindo. Primeiro, parabéns pela palestra, acho que é um assunto bem importante. A gente vê que é um grande empecilho, né, na hora da compra do sistema fotovoltaico. Aproveitar que o Giovanni deu uma palhinha aí, falar sobre a previsão e a expectativa do lançamento dessa plataforma aí da Foco, se tem uma data prevista para o lançamento, como é que está isso aí? Então, nós estamos, Romulo, sabe que a gente está nessa expectativa, né, do antes e do depois da plataforma, né, que era algo que os nossos integradores vinham nos solicitando, né, uma plataforma que fosse bastante, como se diz, intuitiva, né, e que atendesse essas demandas, no sentido de ter essas flexibilizações de acordo com as necessidades. Então, e a gente também demorou um pouquinho para achar um pessoal que tivesse um trabalho que viesse ao encontro dessa nossa necessidade, né? Então, a gente está com ela em fase aí de testes, aí nós estamos largando aí com alguns integradores para que eles façam, como é muito comum agora dizer, uma degustação, né, da plataforma, para ver como é que eles se percebem, para ver o que nós podemos estar melhorando também nesse atendimento, né, e a gente sempre fica muito sentido, porque nós não queremos, com isso, né, a gente quer atender a essa necessidade dessa autonomia, vamos dizer, por parte do integrador, de poder fazer o seu orçamento, de ter essa agilidade, né, sobretudo fora de hora para atender o cliente final. Mas a gente sempre fica muito sentido e não quer abrir mão de estar perto, né, de estar próximo, de estar acompanhando, de estar sabendo como é que está, porque a gente se importa mesmo, a gente quer fazer essa diferença e a gente percebe que a nossa evolução enquanto distribuidora se deve muito a não só em falar que quer estar próximo, mas das ferramentas que a gente tem usado para mostrar que quer estar próximo, sabe? Então, mas nessa linha aí. Então tá prestes a sair aí, tá no forno já. Legal. Tá no forno, o pessoal já tem utilizado bem aí, então, os feedbacks são muito positivos, assim, tá muito boa a expectativa. Legal. Aproveitando uma dúvida que surgiu aqui em relação ao Finame, né? Porque Certo. principalmente linhas de cooperativas, interessante que você comentou, e o Rodrigo da Bessoar também comentou hoje de manhã numa palestra dele sobre o quanto as cooperativas estão auxiliando nesse sentido. Qual é o diferencial que você vê em relação às demais instituições tradicionais aí de crédito? Veja, eu não quero desmerecer, né? E a tua pergunta também não foi nesse sentido, mas as cooperativas de crédito, elas vêm justamente nessa mesma pegada que nós valorizamos muito, que é a proximidade, sabe? A agilidade do atendimento e a proximidade de ter com quem falar, como falar, é a pessoa lá que você vai falar, né? Então, hoje, as propriedades agrícolas, né, elas vêm melhorando muito, sobretudo com a geração, né, a segunda geração, vamos dizer assim, os filhos dos produtores vêm como é que se diz? Vêm se especializando na propriedade, né? Então, hoje tu chega com qualquer assunto para falar com qualquer filho de produtor aí, na faixa aí, um jovem, adulto, aí o cara domina, porque já sabe onde buscar, já sabe acessar as redes sociais, as redes da internet e tal, e começa a ter uma noção, né? E as instituições tradicionais, sobretudo as estatais, elas foram para um viés dessa automatização do atendimento, né? Em muitos casos. E o segmento agrícola, ele ainda pede, né? Ele ainda sente essa necessidade do olho no olho. Agora, com a pandemia, ficou um pouco mais distante, mas o aperto de mão, sabe? De saber quem que é a pessoa e tal. Então, e as cooperativas de crédito, aqui na nossa região nós temos o Cicobi, o Sicredi, né? Vem fazendo muito bem esse trabalho, sabe? Vem tomando conta e vem assumindo esse protagonismo. E a gente percebe também que o governo federal, ele percebe esse crescimento, sabe?
ele percebe que as cooperativas de crédito conseguem estar, assim, devido à sua capilarização, assim, mais próximos ao produtor, né? E ao seu projeto de trabalho também, todo esse desenvolvimento aí. Uma ideia interessante que você passou também ali, que eu vi, que é da parte do ticket médio, né? Na parte rural. Vocês perceberam um aumento aí em 2020, em especial? Eu vi que vários integradores tiveram essa estratégia, como era um dos poucos setores que estava crescendo, né? De Sim. correrem para o lado do campo, etc. Vocês notaram esse aumento? Como é que foi para vocês aí? Então, nós, né, Romulo, a gente meio que se especializou no Finame. Então, desde que nós entramos como a parte de distribuição, a gente já entrou focando um pouco mais, não, focando forte no Finame. E isso nos faz sofrer um pouco em períodos de final de plano safra, por exemplo, onde os recursos são mais escassos, nos faz sofrer um pouco pelo tempo da liberação de crédito, por vezes, né? Que é um pouco mais sistemático, um pouco mais burocrático, né? Mas vencida essas etapas, assim, o crescimento ele é exponencial, né? Porque você acaba criando esse know-how todo e começa a se antecipar no preparo da área de atuação, né? Entendi. Além da área agrícola, teve alguma outra área que vocês notaram aí que cresceu no último ano, por exemplo? Sim, nós temos, são os dois extremos, a gente fala, né? A área residencial, que são aqueles sistemas menores, sobretudo, até algum tempo atrás, tinha o Fundo Clima, né? Atuando com contrapartida de 20%, por exemplo, tinha uma demanda fantástica, né? Então, as residências lá, a pequena casa, mas aí muito mais voltada a uma questão de conscientização, né? Claro, tem o apelo econômico, né? Mas bastante alicerçado na questão da consciência, da sustentabilidade, e muitas vezes o próprio filho lá fazendo uma pressão no pai e na mãe, diz, pai, nós temos que ser mais sustentáveis, né? Porque a professora na escola e tal, e isso começa a impactar, e a gente viu sim esse crescimento muito grande também dos pequenos sistemas, né? 4 placas, mais um microgerador, 8 placas, 2 micros, ou começa a usar um inversor de 3, então vai muito desse viés aí. Os pequenos consumidores, né? O consumidor do futuro, né? Os nossos, vamos dizer, tem um trabalho específico nesse público aí, que é potencial, né? Indo de encontro com a ideia de que energia solar é só para rico das grandes associações aí, né, Giovanni, também? Fortemente indo ao encontro e assim, extremamente alicerçado nessa consciência, sabe? As pessoas têm evoluído nessa questão de entender o contexto, o ambiente onde ela está inserida e o que mais que ela pode fazer. E a energia solar, ela é uma resposta muito rápida nesse sentido de que também estou contribuindo com alguma coisa no sentido de ajudar o planeta, ajudar o ambiente que eu estou inserido, que a minha família está inserida. Perfeito. A gente tem o pessoal da Victron ainda transmitindo aí, né? Isso, acho que o Giovanni poderia falar um pouquinho como é que foi essa experiência de participar da nossa segunda edição do Summit Solar. Como é que foi para ti, Giovanni, contribuir aí com o teu conhecimento? Assustado, compartilhar né? um pouquinho. Não? Como é que foi essa experiência? Vou dizer que eu estou começando a parar de tremer aqui, tá? Mas, todos estamos, tá tudo certo. Então, mas é uma experiência muito bacana, assim, nesse sentido de você tentar buscar externalizar o conhecimento que você vai adquirindo em diferentes atividades dentro do fotovoltaico, né? E isso é bacana, porque mais importante do que saber, você precisa ser capaz de ensinar, de repassar para os outros, né? Essas informações. Então, nesse aspecto, assim, tem sido bastante produtivo, assim, sabe? Você fala de onde, Giovanni? Perguntei para os outros participantes, quero saber de você também. Onde é que você está hoje, agora? Então, eu estou na sede aqui da Foco Energia, aqui, na cidade de Maravilha, né, que é onde a gente tem a nossa base, o nosso QG aí de atuação, né? Em Maravilha, como é que é aí o setor, o mercado aí que você atua, em termos de competitividade, de um modo geral, como é que você avalia a situação hoje?
Sim, nós estamos muito próximos da cidade de Chapecó, né? E aí, Chapecó, existem alguns distribuidores, e a gente percebe, assim, esse crescimento, esse interesse cada vez maior, né? Nesse mercado de atuação, assim. Então, a distribuição, as distribuidoras, elas têm aumentado o número de empresas com interesse de se tornar distribuidoras para atender esse mercado crescente que é o fotovoltaico, né? E nós estamos, assim, muito inseridos na parte do agronegócio. A nossa cidade aqui é muito forte na bacia leiteira, né? A questão do avícola, né? Nós temos também um frigorífico, uma unidade do frigorífico Aurora, aqui em Maravilha, que trabalha exclusivamente com exportação do produto do frango. Então, a gente vivencia no dia a dia essa questão agrícola aqui, né? Bacana. Já conhece Florianópolis? Eu ia perguntar, tá devendo uma Sim, visita pra Pieta, já conhecemos, já tivemos, não fomos ainda na Pieta, aí, mas dentro em breve estaremos ali Tá convidado, especulando né, e Rômulo? assustando as novidades aí do mercado. Aí. Agora não tá muito bom, né? Tem que deixar pra vir no verão, né, Giovanni? Deixar aí no verão, mas daí no verão nós temos que dar uma atenção para a família também, porque não é só trabalho, né? Tá certo. Tá Não, certo. bacana.